Bora para as informações. Pois é, o Bruno Henrique, ele está livre para jogar com a camisa do Flamengo. Só para contextualizar, hoje, quinta-feira, às 15 horas, teve o julgamento do Bruno Henrique, na verdade, o julgamento do efeito suspensivo. O Bruno Henrique havia sido punido em 12 jogos, e aí teve o efeito suspensivo, e depois de 2 meses veio esse julgamento. O julgamento durou ali um pouco mais de 2 horas, e o Bruno Henrique, ele teve 6 votos para que o Bruno Henrique fosse apenas multado, e outros 3 votos para que o atacante fosse punido. Bruno Henrique foi multado em R$100 mil, que é a multa máxima prevista pelo Código, e a decisão não cabe recurso. O caso do atacante do Flamengo está encerrado no STJ dele, pode jogar tranquilamente, não vai ter reviravolta, pelo menos na esfera desportiva, tá? E o Michel Acef Filho, que é o advogado do Flamengo, contratado pelo Flamengo para representar e defender o Bruno Henrique, disse o seguinte: acredito que a análise em relação ao que de fato ocorreu foi fundamental para, inclusive, diferenciar esse caso recente agora do Bruno com o caso da Operação Penalidade Máxima. Ficou evidente com a análise profunda do caso que o que aconteceu aqui foi algo completamente distinto. Portanto, não caberia a aplicação do artigo 243 nem 243A, que tem uma previsão específica e que não se adequa ao fato ocorrido com o Bruno Henrique. Acho que a análise profunda do fato foi o que acabou resultando na aplicação do artigo 191 e rechaçando qualquer possibilidade de suspensão do atleta. O Flávio Williman, que é vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, ele também falou sobre o assunto. O recado que eu queria deixar em nome do Clube de Regatas do Flamengo é a confiança na justiça desportiva brasileira. A importância desse caso, o respeito a todos os votos que desclassificaram a conduta do atleta e até os votos que entenderam a conduta como típica e punível. Acho que é de se extrair desse julgamento algo positivo, que é o alerta para todos os clubes cada vez mais informarem seus atletas a importância de manter o fair play no esporte e de não se envolver em qualquer confusão que venha a causar violação ao regulamento de competições ou mesmo às regras do direito desportivo. Bom, galera, tá aí. O Bruno Henrique, ele, portanto, tá livre para jogar. Vai pagar essa multa de 100 mil. Obviamente que eu fui apurar a informação nos bastidores e o que me passaram o Bruno Henrique não fez nenhuma... teve gente falando, será que o Bruno Henrique fez promessa? Não teve nada disso, mas como já era de se esperar, o Bruno Henrique se mostrou muito aliviado com o resultado do julgamento. Ele estava muito apreensivo, nervoso, para pessoas próximas. Ele chegou a relatar isso, não escondeu nem um pouco o sentimento. No Flamengo, o entendimento é que, embora o atacante sempre tenha dito para eles que era inocente, que não tinha feito participado de nenhuma máfia, nada disso, o Flamengo entende que a tendência é que agora o jogador cresça, melhore o desempenho dentro de campo, porque, obviamente, embora mesmo você se sentindo inocente e sabendo que você é inocente, como o Bruno Henrique afirmava que era, é muito difícil você performar da melhor maneira possível, seja qual for sua profissão, tendo um problema desse na cabeça. Sobre acompanhamento com psicólogo, Bruno Henrique iniciou a terapia desde a fase da recuperação, da cirurgia no joelho, período inclusive que coincidiu com a renovação de contrato dele ou não. Ele iniciou a terapia lá nessa época e está fazendo até hoje, então ele não fez ou começou a fazer por conta desse problema. Vamos agora para o outro assunto, galera. Jornalistas insinuando que o Flamengo foi beneficiado no STJD. Bom, galera, o Rodrigo Ayashi, que foi auditor do STJD e votou apenas na multa de Bruno Henrique, ele participou do julgamento de Bruno Henrique, ele é flamenguista, foto dele com a camisa do Flamengo, com familiares com a camisa do Flamengo, estão viralizando. Gente, eu acho isso extremamente injusto, leviano. Você dizer que o cara votou a favor de o Bruno Henrique ser absolvido e apenas ser multado só porque ele é Flamengo, gente, isso é muito sério. Você está botando em pauta, duvidando o caráter da pessoa. Isso não existe. É a mesma coisa que eu noticiar aqui, eu vou dar um exemplo. Eu vou noticiar aqui que o Vasco vai acabar. E supondo que seja verdade, tá? E aí o Vasco vai acabar, eu noticiei. E aí os vascaínos começam a me xingar, me ameaçar só porque eu sou torcedor do Flamengo. Tô pegando, sei lá,
uma comparação esdrúxula aqui, mas foi o que me veio à cabeça agora. Mas, gente, fazer isso, torcedor fazer isso, eu até entendo, em rede social, a paixão vem no meio. Agora, jornalista, ficar insinuando isso ao vivo e em emissora grande, sério, gente, isso é muito sério, tem que tomar cuidado com isso. Eu jamais, por exemplo, teve o caso recente aí da visita da equipe de doping aos CTs. Todo mundo divulgando uma foto de uma pessoa que teoricamente fazia parte da comissão e que torcia para o Palmeiras. Eu em nenhum momento citei aqui no canal, citei nas minhas redes sociais, porque, cara, como que eu vou dizer que uma pessoa quis ajudar o Palmeiras só porque torce para o Palmeiras? Isso é muito sério. As pessoas precisam tomar cuidado com isso. É o caráter da pessoa, é a foto da pessoa que está sendo espalhada. Imagina, na escola, os filhos vendo isso. Totalmente desnecessário, gente. Repito, torcedor em rede social, eu até tento entender fazer isso. Jornalista que trabalha em grande veículo, no meio de comunicação fazer isso, eu reprovo demais. Mas é apenas a minha visão dos fatos. Não quer dizer que eu estou certo, que eu estou errado. É apenas o que eu penso. Sobre o planejamento, o que pensa o Flamengo em relação a Bruno Henrique? Bruno Henrique vai jogar contra o Sport, ele vai ser o centroavante. Na ausência do Pedro e até mesmo do Plata, ele será o centroavante. E eu estou falando isso porque recentemente ele deu aquela declaração. E mesmo com a declaração, o Felipe Luiz continuou botando o Bruno Henrique. Não vai ser agora que vai tirar. Eu acho que o Bruno Henrique vai crescer muito de produção. Você jogar com um problema desse... vou pegar um exemplo. Lucas Paquetá, olha como ele cresceu de produção depois que ele foi absolvido. Está jogando muita bola, inclusive na seleção brasileira. É óbvio que ele vai crescer de produção. Então, a justiça, teoricamente, foi feita, está definido, a justiça definiu. O que eu penso, tá? Eu acho que precisa ter um ajuste nas leis. Não sei como que se fala isso. Enfim, tem que mudar a lei. Porque eu vou ser muito sincero, eu achava que o Bruno Henrique tinha que ser punido para dar exemplo. Por quê? O valor da multa de 100 mil é muito menor do que o valor que provavelmente as pessoas envolvidas com essa informação especial passada para o Bruno Henrique ganharam nessas apostas. Então, eu acho que precisava ter uma punição para ter exemplo. Mas quem sou eu para dizer isso? Eu não sou advogado, eu não li o processo inteiro, vou ser muito sincero, quase 100 páginas, não consegui ler todo ainda. Então, assim, quem sou eu para dizer isso? Eu só acho que tinha que ter um exemplo. Agora, abre, digamos assim, uma brecha para uma pessoa fazer isso e pensar assim, pô, o Bruno Henrique não foi punido, eu também não vou fazer. Eu também não vou ser punido, então vou fazer aqui. Então, enfim, abre um precedente muito grande, mas repito, a justiça foi feita. Você aceitando ou não, você concordando ou não, ele foi para julgamento, foi julgado, foi absolvido, está livre para jogar e não adianta chorar, não tem jeito. E não me venham comparar com o caso do Vitor Roque, que vai ser julgado por homofobia. São dois crimes, digamos assim, né, entre aspas, diferente. E aí, repito, é a justiça que define. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque o Bruno Henrique foi absolvido que o Vitor Roque tem que ser absolvido. E ele tem que ser punido também, os tempos mudaram. Não dá mais para aceitar esse tipo de atitude que o Vitor Roque teve. É homofobia, pronto, e acabou. Tem torcida, tem clube que é punido porque a torcida pratica ato de homofobia em cantos. Então, é o mundo atual, não adianta falar assim, mas antigamente... Gente, mudou, o mundo mudou, evoluiu. O mundo evoluiu. Não adianta você comparar com 20, 30 anos atrás. Cara, 20 anos atrás o Vitor Roque não era nem nascido. O advogado Guilherme Pereira, conhecido torcedor do Palmeiras e crítico frequente das instituições esportivas brasileiras, voltou a causar polêmica nas redes sociais, ao se manifestar logo após o julgamento, que envolveu o atacante Bruno Henrique, do Flamengo. O jogador havia sido denunciado por supostamente forçar um cartão amarelo, o que configuraria fraude em apostas esportivas. Mas saiu do julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, com uma notícia muito mais favorável do que se esperava. O tribunal decidiu, por uma votação apertada, de 6-4, apenas aplicar uma multa de R$100 mil ao atleta, com base no artigo 191, inciso 3º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Assim, a punição inicial de 12 jogos de suspensão, determinada em primeira instância, foi completamente revertida.
permitindo que o atacante continue atuando normalmente na reta final da temporada. A decisão, embora comemorada pelos torcedores rubro-negros, despertou uma onda de críticas, especialmente de quem acredita que o STJD age com parcialidade ou motivações políticas. Guilherme Pereira foi um dos mais duros críticos. Em uma série de postagens, o advogado afirmou que o tribunal precisa ser extinto, alegando que ele não cumpre mais o papel de servir ao esporte, mas sim a interesses particulares e políticos. Segundo o jurista, a instituição teria se distanciado de seu propósito original, tornando-se um espaço onde decisões são influenciadas por fatores externos e não pela justiça esportiva propriamente dita. Para Guilherme, o STJD poderia ser substituído por um sistema mais simples e objetivo, como um tribunal de penas, que julgasse apenas infrações esportivas, de forma direta e imparcial. Ele destacou ainda que poucos clubes sentiriam falta do órgão, caso ele fosse extinto, pois a percepção geral entre dirigentes e torcedores é de que o tribunal atua de maneira desigual. O advogado também chamou atenção para o fato de que, curiosamente, na reta final do Campeonato Brasileiro, justamente os clubes que disputam o título têm jogadores sendo julgados. Isso, segundo ele, reforça a sensação de que há uma interferência política nas decisões, o que compromete a credibilidade das competições nacionais. Na sequência de suas críticas, Guilherme Pereira comparou o caso de Bruno Henrique com outras situações recentes envolvendo jogadores do Palmeiras. O meio-campista Haaland, por exemplo, foi punido por uma falta cometida durante uma partida e, mesmo após cumprir a suspensão automática, ainda terá de cumprir 2 jogos de suspensão adicionais. Já o atacante Vitor Roque, também palmeirense, foi denunciado por ter publicado uma imagem considerada homofóbica nas redes sociais, ainda que a postagem tenha ficado no ar por apenas alguns minutos. Nesse caso, ele pode pegar de 5 a 10 jogos de suspensão. O advogado argumentou que, ao comparar essas punições com a multa aplicada a Bruno Henrique, nota-se uma clara incoerência nos critérios de julgamento. Segundo ele, não faz sentido um jogador ser punido de forma branda em um caso que envolve suspeita de manipulação de apostas, enquanto outros recebem penas severas por condutas muito menos graves. A decisão favorável a Bruno Henrique, portanto, não apenas o manteve disponível para o técnico Felipe Luiz, nas últimas rodadas do Brasileirão e nos compromissos da Libertadores, como também reacendeu um antigo debate sobre a transparência e a coerência das decisões tomadas pelo STJD. A multa, embora alta, representa pouco diante dos ganhos financeiros do jogador e do clube, tornando a punição quase simbólica. Enquanto isso, o Flamengo segue com um planejamento para a próxima temporada. A diretoria rubro-negra já iniciou os preparativos para o ano de 2026 e definiu que pretende manter a base da equipe, comandada por Felipe Luiz. Apesar de algumas saídas, já confirmadas, entre os jogadores que deixarão o clube no fim de 2025, estão o goleiro Matheus Cunha, que tem acordo encaminhado com o Cruzeiro, e o zagueiro Clayton, que deve se transferir para o Wolfsburg, da Alemanha. Outro nome de saída é o zagueiro Pablo, que treina em separado e tem contrato até dezembro, devendo deixar o elenco na virada do ano. Além desses atletas, outros nomes podem ser negociados, principalmente aqueles que perderam espaço no elenco principal. O volante Alan, apesar de ter contrato até o fim de 2027, tem sido pouco utilizado, especialmente após a chegada de reforços como Jorginho e Saul. No setor ofensivo, a diretoria estuda reduzir a folha salarial, e os atacantes Mikael e Everton Cebolinha, ambos com vencimentos elevados, estão entre os possíveis negociáveis. O jovem Juninho, que chegou no início da temporada, também não tem permanência garantida e pode ser emprestado ou vendido. Já, na lateral esquerda, o time conta com Alexandro Binha e Ayrton Lucas, mas há a possibilidade de ajustes, já que apenas um deles deve ser titular absoluto na próxima temporada. Paralelamente às questões esportivas, o Flamengo avança em um importante projeto administrativo. O clube está em fase final de negociações com a rede de academias Smart Fit para utilizar o espaço que havia sido reservado à expansão do Museu do Flamengo, na sede da Gávea. Desde o ano de 2019, o projeto do museu previa 2 andares com cerca de 2.000 metros quadrados. Contudo, apenas 1.200 metros foram efetivamente inaugurados em 2023, e o segundo andar permaneceu sem uso até agora. A nova proposta prevê transformar essa área ociosa em uma academia moderna, com a administração da Smart Fit, mediante o pagamento mensal de R$ 150 mil ao clube. O Conselho Deliberativo do Flamengo já recebeu a minuta provisória do contrato de cessão.
assinada pela diretora dos Conselhos e Assembleia Geral, Francisca Freire, e encaminhada ao presidente do Conselho, Ricardo Lomba. O documento ainda não teve aprovação final pela Smart Fit, mas foi enviado antecipadamente aos conselheiros, para que possam analisá-lo. Antes da Assembleia marcada para o dia 24 de novembro, a expectativa é que a comissão responsável apresente um parecer detalhado sobre o acordo durante a votação. O tema, entretanto, gera controvérsia dentro do clube. Parte dos sócios e conselheiros é contrária à cessão do espaço, argumentando que ele deveria ser utilizado para concluir o projeto original de expansão do museu, que faz parte do patrimônio histórico do Flamengo. Outros membros, por sua vez, veem a proposta como uma solução inteligente para gerar receita em uma área que, de outra forma, permaneceria sem uso. O vice-presidente de Patrimônio Histórico, José Antônio da Rosa, empresário do setor fitness e ex-sócio da Smart Fit, afirmou não ter envolvimento direto na negociação. Embora tenha intermediado as conversas iniciais entre as partes, ele é também fundador da Bodytech e da DNA Experience, o que levou alguns conselheiros a questionarem possível conflito de interesses. Suspeita que ele negou publicamente. Durante a campanha para a presidência em 2024, o atual mandatário, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, havia prometido ampliar e valorizar o Museu do Flamengo, transformando-o em um ponto turístico de destaque na cidade do Rio de Janeiro. O museu foi inaugurado em agosto de 2023 e passou a integrar, oficialmente, o roteiro turístico carioca em abril de 2024. A possível transformação de parte do espaço em academia, portanto, é vista por alguns críticos como uma contradição em relação às promessas de campanha. Embora a diretoria defenda que a medida é temporária e tem o objetivo de fortalecer financeiramente o clube, no campo esportivo, o Flamengo tem pela frente um jogo decisivo contra o Sport, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol designou o árbitro Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, para comandar a partida que acontecerá em Pernambuco. Klein é conhecido por ter sido o árbitro do polêmico lance em que o zagueiro Gustavo Gomes, do Palmeiras, deixou as travas da chuteira na canela de Wanderson, do Cruzeiro, mas não foi expulso. Naquela ocasião, o jogo terminou empatado em 0-0. Ele também foi o responsável pelo apito no empate em 1-1 entre Flamengo e Vasco, válido pela 24ª rodada do Brasileirão, distribuindo 5 cartões amarelos, 2 para o Flamengo e 3 para o rival. Duelo contra o Sport promete ser de alta intensidade, pois os dois times vivem realidades completamente opostas. O Flamengo, com 68 pontos, está empatado com o Palmeiras e disputa ponto a ponto a liderança da competição. Já o Sport, lanterna com apenas 17 pontos, precisa vencer todos os jogos restantes, se quiser sonhar em permanecer na Série A. Assim, a partida representa ao mesmo tempo a luta pela sobrevivência de um lado e pela glória do outro. O árbitro Rafael Klein, portanto, terá a difícil missão de conduzir um confronto que promete ser tenso e repleto de emoções, com enorme peso nas ambições de ambos os clubes, entre críticas, decisões judiciais e planos de expansão. O Flamengo vive um momento de grande efervescência dentro e fora de campo. A polêmica envolvendo o STJD e Bruno Henrique reacende discussões sobre justiça e imparcialidade no futebol brasileiro, enquanto as movimentações administrativas e esportivas do clube mostram o quanto o Flamengo tenta se modernizar e se manter competitivo em todas as frentes, mesmo diante das inevitáveis controvérsias que cercam o mundo do esporte.